Salve, galera! Vamos dar continuidade aqui ao estudo de cinética química. Tá? Esse aqui é o nosso terceiro vídeo e neste vídeo falaremos sobre lei de velocidade. Tá? Vamos considerar aqui uma reação representada pela equação A coeficiente Azinho, B coeficiente Bzinho, originando C coeficiente Czinho e D coeficiente Dzinho. Ok? A lei de velocidade, ela consiste em nós termos a interferência da concentração de cada um dos reagentes no decorrer. Tá? E aí eu vou te lembrar uma coisa. À medida que a reação ocorre, a concentração dos reagentes sempre diminui. Olha só aqui a equação da lei de velocidade. Ela é montada sempre assim. Velocidade da reação, e isso aqui será feito para um dado instante, vai ser igual a constante cinética, que é chamada também de velocidade específica da reação, vezes a concentração do reagente A, olha o carinha aqui, ó, elevado a um expoente alfa. Esse expoente aqui é quem representa a intensidade da interferência de A sobre a velocidade da reação, vezes a concentração de B elevado a beta, que é quem representa a intensidade da concentração de B sobre a velocidade da reação. Ok? A forma geral que a gente tratará será sempre essa daqui. Velocidade igual K, concentração do reagente elevado a um expoente, vezes concentração do outro reagente elevado ao seu expoente. Certo? Vezes, se tiver um terceiro reagente, esse terceiro reagente elevado ao seu expoente correspondente. Tudo bem? Então, alfa e beta, esses expoentes, são chamadas ordens relativas a A e a B, respectivamente, alfa de A, beta de B. Eles indicam o que eu falei agora? Justamente a intensidade da relação, na verdade, a intensidade da interferência. A soma alfa mais beta expressa a chamada ordem total da reação. Tá? Outro detalhezinho que vocês têm que ficar atentos é que alfa muitas vezes é igual ao coeficiente A. Beta muitas vezes igual ao coeficiente B. Só que isto só será verdadeiro se a reação for dita elementar. O que é uma reação elementar? Ela ocorre em apenas uma etapa. Tudo bem? Aí, alfa igual ao coeficiente A, beta igual ao coeficiente B. Se ela ocorrer em duas ou mais etapas, ou alfa ou beta vai ter diferença do respectivo coeficiente, ou até mesmo os dois. Certo? Molecularidade é uma outra ideia que se trabalha. É a quantidade de partículas reagentes que dão origem ao complexo ativado. Lembra o que é o complexo ativado? É aquela estrutura que se forma no topo da energia de ativação, que é quando as ligações dos reagentes estão sendo quebradas e as dos produtos formadas. Certo? O número de moléculas envolvidas na formação do complexo ativado chamaremos de molecularidade. Reação elementar, como eu falei agora, é uma reação que ocorre em etapa única, e a reação não elementar é aquela que ocorre em duas ou mais etapas. Bora pegar aqui esse exemplo. Ó, neste caso, a reação ela ocorre em duas etapas. Etapa 1, eu tenho NO2 gasoso reagindo com outra molécula de NO2 gasoso, originando NO gasoso e NO3 gasoso. Essa etapa é chamada etapa lenta, porque ela é a que ocorre com a menor velocidade. Então, ela tem a maior energia de ativação. Na sequência, o NO3, formado bem aqui, ele vai reagir com CO, gerando NO2 mais CO2. Essa etapa ela é rápida. Quando eu somo a equação 1 e a equação 2, eu tenho a equação global, certo? E observa,
o NO3 que foi produzido na primeira, ele será consumido na segunda. Então eu posso simplesmente cortar aqui, olha, o NO3, corta com o NO3. Observa bem que ele não aparece, bem aqui, olha, ele não aparece mais na global. Por quê? Toda a quantidade que foi produzida foi também consumida na etapa seguinte. Continuando, eu verifico, há mais alguém que eu possa cortar aqui? Não. Então vamos ter que... Opa, temos sim, bem aqui, olha. Observa, bem aqui, ó. Eu tenho um NO2 aqui no produto, perdão, no reagente, e eu tenho um NO2 bem aqui no produto, certo? Quantidades iguais das mesmas substâncias em lados opostos da seta, você pode cortar tranquilamente, certo? Que facilita a nossa vida. Agora sim, vamos verificar o que é que sobrou. Não tem mais ninguém para cortar. Sobrou um de NO2, está aqui, olha, um de NO2, um de CO no reagente. No produto, um de NO mais um de CO2, certo? Então, o que você vai fazer para verificar a lei de velocidade? Como é que você escreve? É sempre isso aqui, ó. Velocidade igual a K vezes concentração de A elevado a alfa, concentração de B elevado a beta. Mas lembra que eu te disse, isso você vai fazer A e B se for elementar. Aqui neste caso não é elementar, eu tenho duas etapas. Se eu tenho duas etapas, qual eu devo escolher para montar a lei de velocidade? Sempre, invariavelmente, a mais lenta. Certo? Ela é a chamada etapa determinante. Da velocidade. A mais lenta é sempre a determinante da velocidade. Ok? Pessoal, então, com isso, olha aqui na etapa lenta. Quem é que eu tenho na etapa lenta? Eu tenho um de NO com mais um de NO. Então, posso escrever como sendo velocidade igual concentração do NO. Aqui, NO2 com NO2 vai dar NO2 ao quadrado. Vezes, faltou só aqui, o K. Certo? Então, esta daqui é a lei de velocidade para a reação química global aqui. Certo? Vamos aplicar isso aqui em exercício? Vai para o nosso material lá, questão 01, e vamos ver a primeira questão, como é que está colocada. A reação orgânica entre amônia e um haleto de alquila primário ocorre em duas etapas elementares, etapa 1 e etapa 2, conforme representado a seguir. E vamos ver aqui. Ó, a etapa 1 diz que a amônia, que é o NH3, reage com o haleto orgânico, que é o clorometano nesse caso, para formar este cátion e o ânion cloreto. Ok? Este cátion posteriormente reage com o ânion cloreto, tudo bem? Enxergou aí? Para formar este camaradinha bem aqui, olha, o CH3NH3 mais HCl, tá? Ok. O seguinte gráfico representa o perfil de energia ao longo da ocorrência ou coordenada dessa reação. Então, aqui o 1, tá bem aqui, olha. Eles reagiram, chegaram na energia de ativação e foram para 3. Então, vamos localizando quem é quem aqui. No gráfico, este cara é 1. Este cara é 3. Tá vendo que este camaradinha bem aqui é exatamente este? Então, aqui também será 3. E aqui será 4. Perdão, 5. 4 é a segunda energia de ativação. Deixa eu corrigir aqui. Pronto. Ponto 5. Tudo bem? Então,
1 é o reagente inicial, 3 é o produto da primeira reação, que corresponde a reagente da segunda, e 5 é o produto final. Ok? Vamos continuar. Com base nessas informações, analise os itens 1 a 4. Item 1. O cloreto, o íon cloreto, é um dos intermediários da reação e consta na região representada por 3 no gráfico. Olha o íon cloreto bem aqui, olha. Ele é um intermediário. Como é que eu sei que é um intermediário? Intermediário é aquela substância ou aquela estrutura que é formada e logo depois é consumida. Então, correto. Ele é um intermediário. E ele corresponde exatamente a quem? Ao ponto 3. Certo? 2. A etapa 1 é mais lenta do que a etapa 2. Vamos aqui para a resolução? Olha só. Vamos colocar aqui para ti, olha. Análise de 1. Intermediário. Formado em uma etapa e consumido em etapas seguintes. Consumido em etapa posterior à sua formação. Ok? Então, a primeira, correta. 2. A etapa 1 é mais lenta do que a etapa 2. Pelo gráfico, a energia de ativação da etapa 1, olha aqui, ó. Observa só aqui, ó. Esta daqui é a energia de ativação de 1. A 2 partiu daqui. Olha a energia de ativação de 2. Então, a energia de ativação de 1 em relação à energia de ativação de 2, ela vai ser o quê? Maior. Se ela é maior, ela é mais lenta. Ok? Maior energia de ativação, menor velocidade, ou seja, a reação é mais lenta. Então, a 2 está correta também. A etapa 1 é mais lenta que a 2, correto? Vamos ticar aqui. 3. A lei de velocidade dessa reação é V igual a K vezes concentração de NH3 vezes concentração do cloreto. Galera, lembra? Quando eu tiver 2 ou mais etapas, eu sempre farei a lei de velocidade a partir da etapa lenta. E a etapa lenta é a primeira. Então, a lei de velocidade será V igual a K, sempre começa por isso. Concentração. Quem são os reagentes aqui? NH3. Aí você pode colocar aqui tranquilamente o expoente, que é 1, né? Vezes concentração do outro reagente, que é o CH3Cl. Elevado ao seu expoente, que também é 1. Então, comparando aqui, show de bola, a 3 também está correta. 4. As regiões denotadas por 2 e 4 no gráfico de energia representam os estados de transição de cada etapa. Quem é esse estado de transição? É o complexo ativado, que corresponde a quem? Ao topo da curva, é a energia correspondente ao complexo ativado. 2 e 4 são o topo da curva, 2 e 4 são os complexos ativados. Então, 4 está correta, todos os itens estão corretos, letra E. Ok? Passa para a questão número 2.
Considere que a reação química A mais B originando C mais D obedeça à lei de velocidade. Aí a gente deu uma lei de velocidade. V igual a K, concentração de A, concentração de B ao quadrado. Numa situação na qual a velocidade inicial de reação seja, te deu o valor, 0,0130 mol por litro segundo, se a concentração do reagente A for reduzida a 1/3 e a concentração do reagente B for triplicada, podemos afirmar que a velocidade da reação ficará... Galera, ele já te deu a lei de velocidade. Então vamos aplicar apenas. Ele quer apenas ver. Olha, aqui eu tenho no início, é o estágio 1, é o ponto 1 da questão. No início, a velocidade é quanto? Velocidade que eu vou chamar de velocidade inicial igual a K vezes concentração de A no momento 1, eu vou chamar aqui de inicial, vezes concentração de B elevado ao quadrado no momento inicial. Pronto, acabou. É isso, certo? Só que aí ele pede para fazer algumas mudanças, e essas mudanças serão na concentração, o que acarretará em uma mudança na velocidade. Então, após a mudança, terei o final para a minha análise. Certo? A velocidade que eu vou chamar de final aqui, ela vai ser K, o K não muda, só tem uma coisa que muda o K, que é a temperatura. Concentração de A no final, vezes concentração de B ao quadrado no final. Só que ele te disse que ele quer fazer o quê? Concentração, olha aqui, ó, bem aqui, ó. Concentração de A for reduzida a 1/3. Significa o quê? Vamos reescrever. Opa, perdão. Vamos reescrever isso aqui. Velocidade final será igual constante. A concentração final de A foi reduzida a 1/3, ou seja, é a concentração que existia, que eu chamei de concentração inicial, dividido por 3, 1/3. E da mesma forma eu farei para a concentração de B no final igual, e ele fala aqui que a concentração de B será triplicada. Ó, vamos só mudar aqui de novo. Olha aqui, ó. B for triplicada, ou seja, multiplicada por 3. Então, B é 3 vezes a concentração de B que existia no início. Vou só substituir. Concentração de A final é concentração de A no início sobre 3 vezes concentração de B no final é 3 vezes a concentração de B no início. Então, vai ficar concentração de B no início vezes 3. Só que agora tudo isso estará, olha aqui, ó, elevado ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. Ok? Velocidade final será... Vamos fazer aqui devagarinho? Olha aqui, ó. K, concentração de A no início, vezes concentração de B ao quadrado no início, vezes 3 ao quadrado dá 9, dividido por 3 que estava aqui embaixo. Certo? Pessoal, observa só uma coisinha bem aqui, olha. Tá vendo isso aqui, ó? K, concentração de A início, vezes concentração de B quadrado no início. Olha aqui, ó. É exatamente quem? Velocidade inicial. E 9 dividido por 3 dará quanto? 3. Então, olha agora.
velocidade final será a velocidade de início vezes 3. Velocidade final ele me deu bem aqui a velocidade de início, olha, 0,0130 vezes 3. Velocidade final vai ser 0,0390 mol por litro segundo. Letra D de dado. Tudo bem? Passa agora para a terceira questão. Dá uma olhadinha na terceira. Vamos lá. O óxido nítrico NO é um radical livre gasoso, inorgânico e incolor. Até meados da década de 1980, o NO era considerado apenas membro de uma família de poluentes ambientais indesejáveis e carcinógenos, potenciais. Atualmente, o NO constitui um dos mais importantes mediadores de processos intra- e extracelulares. O óxido nítrico reage com o gás hidrogênio conforme a reação fornecida aí. Observe os dados obtidos para a reação acima a partir de 3 experimentos. E aí te deu uma tabelinha aqui com 3 experimentos para a gente avaliar, ok? Ele quer saber qual a velocidade de reação. É uma outra questão que é também muito comum. Bora ver a resolução? Cara, a coisa é simples. Vou te dar aqui o toque. O que é que tu vais fazer? Escolhe o experimento que um dos componentes não muda. Nesse caso aqui são 2 componentes. Um não muda. Muda somente um deles. E vê o que acontece com a velocidade. Vamos lá. Vou fazer essa análise bem aqui para ti, olha. Resolução de 1 para 2. Do experimento 1 para o experimento 2. Vê que o NO ele está constante. Ele não muda. Só quem muda é o quê? A concentração do O2. Perdão, do H2. Então, concentração do H2, ela vai de quanto? Ela vai de 0,10 para 0,20. A velocidade da reação, ela passa de 1,23 para 2,46. Só um instantinho que eu vou esquecer de colocar bem aqui a potência, tá? 10 a menos 3 para 2,46 vezes 10 a menos 3. Como é que eu faço agora? Verifica. A concentração ficou multiplicada por quanto? Por 2. A velocidade ficou multiplicada por 2. Os números são exatamente os mesmos. Significa que o expoente é 1. O 1 significa o mesmo. Acabou. Então já começamos a montar. Vou colocar bem aqui em cima. Olha, velocidade vai ser igual a K vezes concentração do H2 elevado a quanto? 1. Não preciso colocar. Fica subentendido. Ok? A primeira. A segunda, eu vou fazer a mesma coisa. Ou seja, D, vou localizar alguém em que o cara fique constante e o outro mude. Olha aqui, olha. Vou mudar a cor para a gente não se perder na hora que estiver assistindo. E olha aqui agora de 1 para 3. Verifica que o H2 não muda, constante. Quem muda agora é quem? O NO. Então quer dizer que agora eu vou descobrir o NO. Então de 1 para 3, nós temos o seguinte. Concentração do NO passa de 0,10 para 0,20.
E devido a isto, a velocidade ela passa de 1, que era 1,23 10 a menos 3, para 4,92 vezes 10 a menos 3. Pessoal, observa bem. Quando houve a duplicação da concentração, a velocidade ficou multiplicada por quanto? Por 4. Quer ver? Ó? 4 vezes 3 dá 12, vai 1. 4 vezes 2 dá 8, como que foi? 9. 4 vezes 1 dá 4. Certo? E agora, 4 não é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado? Pois é, esse número que aparecer bem aqui é o expoente do NO. Então, concentração do NO elevado ao quadrado. Aqui está a nossa lei de velocidade. Ficamos com letra A. K, concentração de H2 elevado a 1, concentração do NO elevado a 2. Letra A. Belezinha? Pega a questão 4. Vamos aqui. A reação química genérica X para Y tem lei de velocidade de primeira ordem, quer dizer que o expoente de X é 1. À medida que a reação ocorre a uma temperatura constante, ou seja, não se muda a temperatura, é errado afirmar. Letra A. A constante de velocidade da reação não se altera. Tá certo. Ele quer o errado. Tá certo. Ela não se altera. Lembra que eu te falei ainda há pouco? A única coisa que muda o valor de K é a temperatura. Então, como ele falou em temperatura constante, o K também será constante. Acabou. Então, está correto. Ele quer errado. O tempo de meia-vida do reagente X permanece constante. Sim, meia-vida é o tempo que ele demora para ter a metade de sua quantidade reduzida. Isso não vai mudar. Ok? A energia de ativação da reação não se altera. Correto. A energia de ativação não vai alterar. Certo? Ela é constante para aquele evento, a não ser que você adicione algum outro tipo de elemento ali. A velocidade da reação permanece constante? Não. Lembra que eu te falei? À medida que a reação vai acontecendo, a velocidade sempre vai o quê? Diminuindo. Então, letra D está errada. Ok? Então, vamos colocar aqui, olha. A velocidade de uma reação diminui ao longo do tempo. Ok? Então a errada é a letra D. Certinho, pessoal? Tudo bem? Então, disponham aí do vídeo, assistam quantas vezes vocês necessitarem e aguardem os próximos vídeos.